25 anos. Essa era a minha idade em 1998, quando participei dessa operação em Winston, uma cidadezinha pacata localizada na Flórida. Era uma tarde de setembro. O telefone da delegacia tocava repentinamente. Uma penca de reclamações sobre um canal de TV com programas inadequados passando em plena manhã, quando as crianças estavam em casa, se entretendo em frente à televisão. Foram exatamente 3 meses até todo esse inferno terminar. Simplesmente não conseguimos entender bem a situação. Vamos lá, esse canal simplesmente surgiu do nada. Não sabemos quando ou em que momento os estranhos programas se deram início. Conversando com uma das pessoas que ligaram naqueles tempos, ela disse que o canal só era estranho, mas os acontecimentos daquele dia foram a causa de toda a confusão e a enorme quantidade de pais furiosos querendo uma explicação. Eu era um novato nas forças policiais. Alguém tinha que assistir os programas enquanto outros tentavam localizar de onde vinha aquele sinal. Tive que fazer anotações, ouvir pessoas, trazer informações, gravar o que passava, esse tipo de coisa. Anotei toda a programação do canal, das 5 da manhã até as 11h59. Quando dava exatamente meia-noite, as famosas barras coloridas apareciam. Talvez entrassem em manutenção e ficavam assim até voltar à programação normal, às 5 da manhã. De início, achei que estava exagerando, que não precisava de algazarra e escândalos que fizeram. Mudei de opinião quando passei a assistir tudo. Eu entendi bem o motivo. Deixarei primeiro um pequeno resumo sobre os programas, para você entender o que se passava. 5 horas da manhã, Celebrities. Celebrities era um tipo de show de fofocas, onde se falavam da vida das celebridades, curiosidades sobre os famosos e toda essa besteira. Não tinha nada de errado com o programa, exceto que não me recordava de nenhum famoso que aparecia nele. Os apresentadores os tratavam como se fossem super estrelas, conhecidas pelo mundo todo. Mas eu juro que nunca tinha ouvido ou visto essas estrelas da música e do cinema. Um tal de Edward Drum era o ator mais comentado. Cheguei a fazer pesquisa sobre ele, porém não encontrei nenhum grande ator com esse nome. 6h30, Mark's Friends. Um desenho infantil sobre um garoto inocente e seus amigos? Nada de muito novo, era um clichê, típica animação educativa para entreter crianças. Entretanto, a animação me incomodava. Parecia aqueles desenhos russos que passavam na União Soviética. Uma hora parecia tudo normal, depois virava uma explosão de cores, como se os personagens tivessem usado LSD do nada. Era irritante, porém, nada demais. 7h20, GM. Good Morning, GM. Era o típico noticiário da manhã. Notícias, acidentes, etc. O que tinha de estranho nisso? Todos os acidentes noticiados não aconteceram. A polícia local saberia de um maluco da cidade que tivesse perdido o controle ao tentar dirigir embriagado, atropelando um monte de gente na calçada. Nunca tivemos notícia desses acidentes, muito menos das pessoas que o causaram. Novamente cheguei a pesquisar sobre isso, sem sucesso nenhum. 9h30, Cooking with Mary. Programa de cozinha liderado por uma mulher de nome Mary. Ela estava na casa dos 40 anos, com seus cabelos negros e um olhar penetrante que me incomodava. Porém, o que mais me perturbava era seu sorriso. Eu tinha a impressão de que seus dentes eram pontiagudos, e ela sempre cozinhava sorrindo, deixava tudo mais difícil para mim. Ela usava ingredientes no mínimo exóticos, alguns que eu nem sabia que existiam. 11h50, Masked House. Aqui é onde comecei a perceber que as coisas estavam indo longe demais. Esse estranho seriado contava a história de uma família, vivendo coisas normais do dia a dia. Entretanto, tinha um detalhe. Todos andavam sem roupas e usavam máscaras gregas. Isso inclui também as crianças que participavam no show. Não era possível. Eu não queria acreditar no que estava vendo. Isso não poderia passar naquele horário e, mesmo que passasse nas altas da madrugada, crianças não deveriam participar daquilo, nem interagir com aqueles adultos, completamente pelados. Pedi logo para que o sinal fosse achado para descobrirmos quem estava por trás do estranho Canal 15. 1h40, mais desenhos estranhos. Outra vez uma onda de desenhos duvidosos voltavam a passar, um atrás do outro. Um era de um garoto que corria pela floresta e parecia não chegar a lugar nenhum. Outro de um homem que, cansado de ser sozinho, sequestra uma garotinha e força ela a ser sua amiga.
E tinha um de outro cara que perdeu as 2 mãos a trabalhar numa fábrica esquisita. Além das animações, agora as histórias também me incomodavam. Ótimo. 3h20, Afternoon Movies. Uma sessão de filmes da tarde. Foi onde assisti pela primeira e última vez filmes sobre 2 crianças que moravam com seus tios. Então, um dia decidiram invocar um estranho ser no porão da casa para pedirem a proteção. A criatura mata os tios e os garotos decidem sair pelas ruas, procurando mais pessoas que eles não gostavam para o demônio matar. Nunca mais vi esse filme em lugar nenhum. 5h15, The Novice Comedy of John Logue. Programa de stand-up normal, porém, o apresentador usava um tipo de burca. Confesso que não esperava mais nada desse canal de TV. Então, entra o comediante. Ele usa um saco plástico azul na cabeça, com 2 buracos para os olhos e um para a boca. Logo, a câmera muda, focando na plateia. Era somente bolas com rostos desenhados, e eu pude ver uma das câmeras, mas não havia ninguém operando-a. As piadas não tinham conexão, não tinham fim, e ele nem sequer estava animado para contá-las também. 6h, Charlie, The Tales. Um homem velho sentado em uma cadeira contando histórias. Chuto dizer que ele tinha uns 60 anos. Ele passava uma impressão largada, possuía barba, era esguio e usava roupas muito largas. Uma camisa de manga longa quadriculada e uma calça característica dos anos 60 ou 70. Eu não pude ver o cenário, pois não havia luz de fundo, somente uma vela e uma mesa de madeira. A câmera se aproximava, chegando mais perto de seu rosto. Nesse ponto, eu já podia ver algumas cicatrizes feridas na sua face. Ele começava a contar histórias, mas essa que foi a que mais me chamou a atenção. Era sobre uma moça cega que as pessoas passavam a mão. Ela não poderia ver e nem achar quem foi. Ele interrompia às vezes com uma tosse seca ou limpando a garganta, mas seguindo a história. Dessa vez, o homem contou que ela sentiu uma mordida em sua coxa esquerda. Entretanto, ela não havia saído de casa esse dia. Também não tinha só 1 ou 2 mãos tocando, mas sim várias. Junto a isso, a moça cega ouvia sons, vozes e risadas. No final, o velho esboça um sorriso e diz para a câmera: "É triste ser cega e louca, não é mesmo?" Fim do programa. 6h40, Gênese, The World's New Church. Programa religioso? Era chato, pois pareceu que não terminaria nunca, mas não me deixou de me assustar. Esses cultos religiosos, onde um pastor chama alguém possuído ou com problemas para o palco, só que dessa vez era o contrário. Ele não tirava os demônios, e sim os colocavam. Pessoas iam no palco serem possuídas por uma entidade, a qual o homem se dizia pastor. Falava que ia ajudá-las. Todos deveriam adorar a entidade e permitir que ela entrasse. Era o que ele dizia. 8h, Hit or Consequence. Um game show onde o competidor teria que responder corretamente as perguntas feitas pelo anfitrião. Outra vez, tive que saber sobre acontecimentos que nunca aconteceram, como o fato dos nortistas terem perdido a guerra do Vietnã, sendo que na verdade eles ganharam, e sendo usado como alimento, uma das melhores formas de se livrar de tantos corpos, segundo o anfitrião. Também descobri que a Ku Klux Klan era o exemplo a ser seguido, já que limpou uma boa parte do mundo de raças inúteis e perigosas. Uma loucura atrás da outra, me deixando perturbado. 9h30, Sleeping. Eu não sei muito dizer sobre esse, se é um dos mais estranhos ou não. Não me passava medo nem nada, muito assustador aconteceu, só que era desconfortável. Era apenas um homem de pijama, em um quarto velho e bagunçado. O cômodo só tinha uma cama, nada mais. O estranho cantava uma música sobre dormir, e quando acabava, se deitava na cama. A câmera chegava mais perto, mostrando-o dormindo. Isso durou até as 11h59. Então, dando meia-noite, apareciam as barras coloridas. Me senti um idiota assistindo um cara dormindo por tanto tempo assim. Agora que informei toda a programação, quero falar sobre um pouco da investigação do canal e outros eventos, sendo Cooking with Mary um dos principais a causar desconforto nos pais, e a mim também. Primeiro que não tínhamos um ponto de partida, não sabíamos quem investigar ou como entrar em contato com certas pessoas. Tentamos contatar um dos ganhadores do Hit or Consequence, mas como sempre essa pessoa não existia, parecia que sumiu da face da terra, não sei explicar. Nossa única esperança era descobrir onde estava vindo o sinal, que parecia apenas um pequeno problema, se tornou algo fora do nosso controle. Começamos a chamar tudo de "na mira do canal 15".
O nome surgiu pelo tempo que passamos assistindo, revezando entre um e outro, tentando achar pistas em algum dos shows. Não podíamos fazer nada. Aconselhamos os pais a não deixar os filhos assistirem nenhum dos programas e que seria melhor para a saúde mental de todos que os adultos também não assistissem. Claro que os adolescentes não obedeciam, e isso era um problema enorme. Muitos ficaram traumatizados por causa de uma história de Charlie, The Tales. Não sei o que o estranho velho contou nesse dia. Era a vez de um dos meus colegas assistir o canal, e ele também ficou extremamente perturbado. Por mais que eu perguntasse, ele não dizia sobre o que era. Nem ele, nem as pessoas que assistiram. Até hoje eu não sei o conteúdo das histórias. Isso não significa que eu escapei de ver algo ainda mais perturbante do que eu já vi. Tinha chegado outra vez o meu dia de passar das 5 até as 11h59 assistindo aquelas merdas, fazendo pausas apenas para ir no banheiro ou para comer alguma coisa. Eu não estava no clima, tinha passado a noite toda tendo estranhos pesadelos sobre o velho sentado em cadeiras em um quarto escuro e sobre homens adultos com máscaras gregas fazendo rituais, usando crianças como sacrifício. Minhas olheiras entregavam o quanto estava cansado, esperando o fim disso. Tudo ocorreu normalmente até as 9h30, quando o Cooking with Mary começou. Eu já devo ter falado o quanto me sinto desconfortável com essa mulher cozinhando, sem tirar aquele sorriso macabro dos lábios. Entretanto, dessa vez, ela decidiu passar dos limites. Os telespectadores mandaram mais ingredientes exóticos que Mary comentou haver pedido no dia anterior. Uma caixa branca de tamanho médio se encontrava no balcão que ela usava para cozinhar. Segundo a própria, um presente mandado por um telespectador, que teria pedido para cozinhar uma das especialidades dela. A mulher de cabelos negros abriu a caixa, tirando o ingrediente cuidadosamente embalado em um plástico. E uma bandeja de isopor. Eram fatias de carne, fazendo o sorriso medonho dela largar ainda mais, me fazendo pensar se uma pessoa normal conseguiria tal coisa. Ela resolveu contar que tipo de carne se tratava. Deixe-me dizer, foi aí que eu pedi uns dias de descanso ao meu superior. Minha sorte foi ele ser uma pessoa compreensiva, então ganhei uns dias de folga, me afastando da operação. Você deve se perguntar que tipo de carne era, não é mesmo? No fundo você já deve ter uma ideia. Claro que já deve saber que se trata de carne humana, mas deixa eu te contar uma coisa que você não pensou ou talvez pensou. Se tratava de pessoas da África. Pelo menos foi o que Mary comentou enquanto cozinhava normalmente. Sem sentir nenhuma pena, lembra do meu resumo sobre Hit or Consequence? A melhor forma de se livrar de corpos, ou como a Ku Klux Klan ajudava a limpar o mundo? Eu sei que você já entendeu muito bem disso. Semanas se passaram. Eu ia até voltar ao caso. Recebi uma boa notícia quando fui trabalhar, sobre o rastreamento do sinal. Haviam descoberto de onde ele estava indo. Finalmente aquilo iria acabar. Era o que pensávamos na época, quando vi várias viaturas, não perdendo tempo para ir ao local. Foi uma viagem de 2 horas, para darmos de cara com um terreno baldio. Mais horas se passaram. Investigamos tudo, de todas as maneiras possíveis. Não encontramos nada, absolutamente nada. Nenhuma ligação ou qualquer coisa que um dia estivesse ali. Só poderíamos suspirar e voltar sem qualquer coisa em mãos. O FBI se meteu logo após a visita ao terreno, deixando claro que isso não era mais um problema nosso, que deveríamos apenas voltar a resolver assuntos de sempre da cidade. Isso não impediu muito de nós de investigar por nossa própria conta em risco, mesmo que não tínhamos achado nada de muito relevante. Como eu disse, foram 3 meses até tudo chegar a seu fim. Não por termos conseguido arranjar um jeito de parar o Canal 15, mas sim porque ele, assim, chegou como chegou do nada, sumiu do nada, de uma hora para outra. O que eu penso de tudo isso? Apenas que, de alguma maneira, conseguimos durante algum tempo receber o sinal de um estranho mundo paralelo. Foi a única coisa que eu consegui pensar em todos esses anos. Sinto que minha obsessão pelo Canal 15 não diminuiu, apenas aumentou com o passar do tempo. É estranho como ninguém parece lembrar desse ocorrido, ou pelo menos fingir que não aconteceu. Tenho uma ideia que tenha sido ordens superiores, pedido para apagar qualquer vestígio sobre o acontecimento. Deixei a polícia há algum tempo. Estou por conta própria. Mesmo assim, não tendo encontrado nada, continuo minha busca obsessiva pelas respostas. Talvez um dia eu traga mais notícias a grandes descobertas ao mundo sobre esse estranho acontecimento que marcou um dos meus 25 anos.